Continuando agora com a pragmática da relação correspondencial. Ao que foi considerado até agora, é fundamental adicionar-se um aspecto dinâmico ou pragmático da relação correspondencial. E, motivado por Russell e Moritz Schlick, eu quero expor no que se segue uma pragmática da relação correspondencial idealizável primeiramente em 3 ou 4 momentos sucessivos. Eu vou preferir 4. Schlick pensava em 3 momentos, Russell também. Nós temos um primeiro momento suposicional. Será que P, em que você tem uma hipótese, uma suposição, uma indagação, uma consideração, uma presunção de que P seja o caso. Você tem um segundo momento evidencial, em que a exclamação é fato que é dado como certo. Num terceiro momento, que é confrontacional, nós vemos se P é o mesmo que identidade qualitativa, em conteúdo, se o conteúdo de P é o mesmo que o conteúdo que ou se é diferente. Aqui nós estaríamos verificando a correspondência. Correspondência como relação bionívoca dos elementos junto com uma identidade categorial qualquer. Finalmente nós chegamos a um momento conclusivo. O que se segue dessa comparação é que ou P é que, ou P não é o mesmo que P. Se P é o mesmo que tem o mesmo conteúdo, então eu posso concluir que é verdade que P, ou seja, a acessão de P, eu uso esse sinal para a acessão ou para o juízo. Principalmente o juízo, se eu ajuizo que P é o caso, é o mesmo que pensar que é verdade que P. Se P é diferente de Q em termos de conteúdo, nós temos que eu posso afirmar ou ajuizar que não P, ou seja, a mesma coisa que dizer que é falso que P. Sokolovsky falou sobre isso usando os mesmos operadores que eu, e só mais tarde eu li Sokolovsky. Bom, coincidências quando se trata da mesma matéria. Schlick usa como exemplo a descoberta de Netuno por Le Verrier, a partir das perturbações da órbita de Urano. O exemplo de Schlick é esse. Será que P como explicar as modificações da órbita de Urano? Ora, não seriam elas resultantes da atração feita por um planeta desconhecido, num certo lugar do espaço? Le Verrier calculou onde encontrá-lo. Escreveu uma carta para um astrônomo que, na mesma noite, encontrou o planeta. A observação do planeta. A busca telescópica demonstrou a existência de Netuno no exato local indicado por Le Verrier. Isso nos leva ao terceiro momento em que eu posso afirmar que P, ou ajuizar, ou dizer que é verdadeiro. Um exemplo mais trivial. Primeiro, digamos que com o tempo instável eu me pergunte, irá chover amanhã? Esse é o momento suposicional simbolizável como será que P é o operador da indagação, não, a interrogação aqui é o operador de indagação. Segundo momento, eu amanhã saio de casa e vejo que está chovendo.
esse fato ou conteúdo factual me é dado no momento evidencial, simbolizável como exclamação de O. Fenomenólogos chamam isso de registração ou preenchimento. Terceiro momento, eu comparo o primeiro e o segundo conteúdo e vejo que são qualitativamente idênticos no sentido de que possuem isomorfismo estrutural e um match de configurações criteriais. Os indícios de Stenius, ao menos me parece. Então, P é o mesmo, é igual, não, é idêntico a O, ou P é diferente de O. Finalmente, sendo os conteúdos de P e Q idênticos, eu concluo pelo juízo de que está chovendo, ou a afirmação, ou o juízo de que P é o caso, ou é verdade que P. Nós podemos sumarizar esses momentos na sequência temporal de um procedimento de verificação da correspondência. Primeiro, eu me indago se P, depois eu evidencio, eu tenho a evidência verificacional, O, no caso é a observação, P é igual a O, o conteúdo de P é o conteúdo é idêntico ao conteúdo de O, e portanto disso eu concluo que eu posso afirmar ou ajuizar que P, ou dizer que P é verdadeiro. Note-se, primeiro, que a exclamação ou exclamação é estipulado no contexto de uma prática linguística, assumindo certa base informacional com entendido como certo ou garantido, e não apenas verdadeiro, sob pena de regresso. Não vale nos perguntar aquilo que torna verdadeiro se é verdadeiro. O fazedor de verdade não é verdadeiro, ele é considerado, estipulado como sendo certo ou garantido. 2. Esse procedimento não precisa ser definitivo, não é único. Nós podemos sempre, outra vez, reconfirmar que está chovendo, digamos, ou a órbita, ou o novo planeta descoberto, etc. E essa reconfirmação é importante, é usual. Isso é uma observação de Sokolovsky. Terceiro, esse procedimento é o que eu chamo de anterógrafo. É um procedimento anterógrafo de obtenção da correspondência, pois se vai da suposição à evidência verificadora. No caso, é uma evidência observacional. No entanto, a direção oposta também é possível, e nós podemos obter a correspondência começando da evidência perceptual e daí progredindo para a formação da suposição e sua confirmação. Esse modo de alcançar a correspondência pode ser chamado de retrógrado. Por exemplo, pela manhã acordo, abro a porta da casa e inesperadamente vejo uma chuva fina. Volto, pego o guarda-chuva, na conclusão de que chove. Aqui, primeiro vem exclamação de O, observação factual, e imediatamente isso me faz colocar em consideração a possibilidade de P, que P esteja chovendo. Essa é que é a presunção de estar chovendo. Isso me leva a notar que o conteúdo de O é o mesmo que o conteúdo de P, levando-me à conclusão de que é verdade que está chovendo, ou eu posso afirmar, asserir, ajuizar P, como está mostrado pelo sinal. Então, a formulação sequencial é aqui um pouco diferente. Primeiro, eu tenho a evidência O, que P é dado, evidência factual. Isso me leva a colocar a questão, ou colocar a questão P, ou a presumir, ou considerar a proposição.
eu vejo que o conteúdo de O factual é o mesmo que o conteúdo da proposição, está chovendo, e daí eu concluo que é verdade que está chovendo. E eu quero notar que o fenomenólogo Robert Sokolowski antecipou o que chamo de procedimento anterógrado e retrógrado, como, respectivamente, a verdade da exatidão e a verdade da descoberta, com base em Russell. Isso está em um livrinho, Introdução à Fenomenologia, traduzido para português pelas edições Loyola, se vocês se interessarem. Mais além, os dois casos considerados de verificação da correspondência não se resumem ao caso mais simples de experiências perceptuais. Eles podem ser muito mais complexos. Primeiro exemplo. Lucy está no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, pegando o voo para Dakar. São 5 horas de Paris a Dakar. Ela telefona para sua filha, que mora em uma fazenda no interior do Senegal, perguntando sobre o tempo em Dakar. Isso como está P? Como é P? Suponha que a sua filha lhe diz que o tempo está bom, baseada em informações de outros que ouviram no rádio a previsão do tempo feita por algum meteorólogo com base observacional. Não há razão para duvidar. Aqui temos, evidente que a evidência mas é uma evidência que decorre de uma série de passos de raciocínio, de procedimentos. Mas é evidente que a evidência que isso foi um fato que não é observado por Lucy, mas que resulta de um testemunho inferencial baseado em observações. Apesar disso, é evidente que é tomado por Lucy como base para a sua conclusão da verdade de P, que é o mesmo que P, e portanto P. P é o caso, P é verdade. Então, isso é algo a ser considerado, que aquilo que nos expõe o fato pode ser resultado de uma cadeia inferencial e, portanto, algo que vem muito depois da observação. Representando com essas setinhas uma cadeia inferencial, nós podemos esquematizar o atual processo anterógrado de verificação da correspondência por Lucy como se segue. Primeiro, ela pergunta se o tempo está bom, digamos. Existe uma cadeia que vem da observação do meteorólogo para a evidência que é aquilo que a filha de Lucy ouviu no rádio, ou coisa assim, ou que o seu marido lhe contou que ouviu no rádio. Então, isso aqui é colocado entre parênteses porque o procedimento não é conhecido da filha de Lucy. Você tem que a evidência que é dada e que é aceita por Lucy, como o conteúdo de P é o mesmo que o conteúdo de Q, como está aqui, Lucy conclui que P é verdadeiro. É importante notar que o caráter evidencial do fato informado, evidente que, é herdado da observação, evidente que O, e que o fato expresso por Q, ao qual P corresponde, nada tem de observacional, chegando-se a ele como resultado de uma cadeia inferencial. Obviamente, há um processo retrógrado similar, que pode ser encontrado. Por exemplo, imagine que Lucy esteja no avião e que o comandante anuncie que as condições de tempo em Dakar estarão ótimas. Então, a evidência é que exclamação.
A evidência informacional produz a consideração, será que P, na cabeça de Lucy, que responde com a constatação da identidade conteúdo ou correspondência. É evidente que a partir da observação você chega à evidência que que pode não ser conhecida sequer pelo piloto da aeronave. Você tem isso leva a Lucy a indagar sobre P, atualizar P. Ela percebe que o conteúdo de Q é o mesmo que o de P e, portanto, ela conclui que P é verdadeiro, é o caso, ajuiza P. Também a verdade de crenças gerais pode ser explicada correspondencialmente. Considere algo muito simples. Eu suponho que todos os livros da minha estante estejam em inglês. Será que P? Depois de examinar cada um deles, eu concluo que isso é verdade. É verdade que todos os livros da minha estante são em inglês. É uma correspondência anterógrada que pode ser esquematizada como se segue. Você tem, será que P? Você tem a conjunção das observações de todos os livros da minha estante, um trabalho, e isso implica, naturalmente, a evidência que, como Q é o mesmo que P, eu concluo que P é o caso, que todos os livros da minha estante estão em inglês. É claro que poderia também se dar uma correspondência retrógrada. Eis um exemplo de correspondência existencial retrógrada. Eu descubro que há um livro em francês na estante de meu quarto, digamos, La philosophie du langage, de Recanati. A evidência de O1 e a formulação retrógrada me leva a indagar. Será que P? E a concluir que o enunciado existencial de que é verdade, será que há um livro que não esteja em inglês na minha estante? Ou será que é um livro em francês em minha estante? E eu concluo que é verdade que há ao menos um livro em francês em minha estante. Aliás, por acaso, único. Eis o esquema. Ao menos O1, que é evidente, é verdadeiro. Não me importa a disjunção, basta que para que exista um livro em francês, basta que um livro esteja em francês. Isso já está garantido aqui. Eu tenho conjunto de disjunções com todos os outros as outras observações falsas, mas o fato disso ser verdadeiro faz com que eu possa ter a evidência de que, então com isso eu atualizo P, indago por P, eu vejo que P é o mesmo que Q em conteúdo e, portanto, eu concluo que P é verdadeiro. Eu concluo que P é verdadeiro e não que Q é verdadeiro. Isso aqui está errado. Extensão para ciências formais. Vamos deixar isso para outra hora.